Muito bem-vindo à primeira edição do FutureCon Digital Summit. Boa tarde. Este evento, ele faz parte da curadoria do FutureCon, que está em sua 22ª edição, e esse ano ele será realizado de 27 a 29 de outubro no São Paulo Expo, reunindo os principais líderes de tecnologia e gestão, não só do Brasil, mas também da América Latina. O FutureCon Digital Summit ele traz um pouco do conteúdo que você encontra no evento físico, só que agora aqui neste formato digital. Então são 7 trilhas de conhecimento reunidas em 8 dias com 2 sessões diárias. Essa aqui das 14 e mais tarde das 18 horas. Você que está nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência. E nós pedimos que você compartilhe a sua participação aqui nas redes sociais e, ao fazer, marque a hashtag do nosso evento, que é hashtag FutureCon Digital Summit. Faça também as suas perguntas durante todo o evento, o nosso chat ele permanece aberto, e aquelas perguntas que não forem possíveis serem respondidas aqui, durante ou logo após as apresentações, elas serão respondidas posteriormente e enviada para o seu e-mail, fique tranquilo. Dando sequência à segunda semana do FutureCon Digital Summit e iniciando o mês de julho, apresentamos o espaço For Corp, Digital Disruption for Business, programa de relacionamento do FutureCon destinado a tomadores de decisões e líderes corporativos de grandes empresas de vários setores da economia do país. O programa que reúne C-Levels durante o evento presencial para discutir e debater a tecnologia e a inovação em todas as vertentes também está aqui. O mundo corporativo, com seus players e líderes do mercado, busca por soluções tecnológicas e inovadoras, mas também se preocupa pelo futuro do trabalho, dos negócios e das organizações. Para isso, nós temos aqui o André Souza, ele que é CEO da Futuro SA, e ele abre a nossa tarde de quinta-feira. Muito honrados estamos pela sua presença e pela sua participação, André, e agora é contigo, seja muito bem-vindo, André Souza. Prazer aí gigante de estar conversando aí com vocês. A gente, ao longo aí da jornada de falar sobre o futuro dos negócios, vocês vão observar que vai ter sempre um QR Code, de vez em quando vai aparecer, não sempre, de vez em quando vai aparecer um QR Code para quem quiser saber um pouco mais, e quem estiver vendo pelo computador é só apontar para o QR Code que vocês vão ter a informação adicional, né? E quem não tiver oportunidade, quem estiver vendo pelo celular, depois é só entrar no blog da Futuro SA, que eu vou colocar todos esses links até o final do dia. Eu peço para colocar até o final do dia esses links para que vocês possam acompanhar. Bom, quando a gente fala de futuro, né, pessoal, a gente sempre acaba tendo essa visão imediata, assim, né, de um robô, alguém, né, um processo automatizado, etc. É uma visão estereotipada, mas ela é o que vem primeiramente à nossa mente, né? E outra visão que sempre vem e cria um buzz, assim, as pessoas curtem nas redes sociais e comentam, são esses robôs aí mais humanoides e tal, e que gera até um pouco de medo, assim, em relação à substituição real do ser humano, não só em atividades automatizáveis de processo, mas em coisas que a gente nem imaginava, né? Mas o fato é que a gente vai além aqui, né? A gente não vai falar sobre isso, né, dessa visão mais estereotipada. A gente vai falar um pouco da nossa atuação como líderes de negócios, como funcionários de empresas, como empreendedores em relação a tudo que está acontecendo no mundo, na forma como a gente está consumindo notícia, na forma como a gente está realizando negócios, na forma como a gente está se comunicando e na forma como a gente está trabalhando, né? A pandemia acelerou muito o processo de empresas que não vinham nessa pegada, né, de trabalhar remotamente, etc. Mas o fato é que há empresas que estão num patamar até superior a esse, né? O que é novidade hoje para muitas empresas já é passado para outras, né? Então, há empresas hoje que sequer têm escritório fixo e faturam milhões, né? Tem 800 funcionários trabalhando no mundo todo sem ter um escritório fixo. Então, a gente vai analisar um pouco dessas tendências e identificar que elementos a gente pode mapear que podem nos ajudar a aprender um pouco mais sobre como se preparar para o futuro.
Então, essa é a principal pergunta que a gente vai focar nesses 20 minutos aqui de conversa super rápida e prática aqui com vocês. O primeiro ponto aqui que a gente precisa analisar com carinho e com muito cuidado é em relação a que futuro a gente está falando. Ele é um futuro, né, de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, porque assim, quanto mais longe é esse futuro, a gente está falando daqui a 5 anos ou 10 anos, maior vai ser o grau de incerteza, porque faltam dados, faltam evidências, faltam sinais de mudança, né? E quanto mais próximo, obviamente, mais efetivas vão ser as nossas ações. Então, vamos identificar aqui um caso real, né? Então, vocês estão vendo aqui, nesse slide, o valor de mercado atual, quanto valem as principais empresas de tecnologia hoje. Esse valor de mercado, obviamente, ele é fruto não só do que as empresas estão fazendo hoje, mas em relação ao potencial do que elas podem entregar no futuro, considerando as movimentações que elas têm feito e a cultura, outros elementos aí que são elementos um pouco mais intangíveis, né? Obviamente, é o retrato do valor dessas ações. Eu resolvi pegar aqui um exemplo para a gente tangibilizar um pouco mais esse olhar para o futuro. Como uma empresa hoje que trabalha muito bem essa visão de futuro, o que ela faz efetivamente? Então, eu decidi pegar aqui a Amazon, para a gente ter um pouco mais, tangibilizar um pouco mais esses conceitos, né? Um ponto aqui que o Jeff Bezos fala, né, toda vez que ele apresenta os resultados da empresa nos seus balanços e nas reuniões com os acionistas, ele fala que depois dessa apresentação sempre ele recebe mensagens parabenizando pelos resultados, etc. E ele fala, né? Sempre fala, tem uma frase famosa dele que é essa, né? Olha, muito obrigado e tudo mais, mas esse trimestre é resultado que fizemos 3 anos atrás. Então, assim, um ponto aí interessante nossa, o cara começou a pensar nisso há 3 anos atrás para gerar esse tipo de resultado. Esse é um tipo de raciocínio que não é o dia a dia da maior parte das empresas, né? Existe aí um cabo de guerra entre a pressão do curto prazo, que é a pressão dos resultados, da meta da semana, da quinzena, do mês, versus esse olhar para o futuro, que para a maior parte das pessoas parece algo muito distante, mas que a gente vai ver que tem uma importância gigante, não só para o cenário atual da empresa, mas principalmente para a relevância dela para os próximos anos. Outro elemento aqui que é bem importante, bem interessante aqui da questão da Amazon, né? Essa imagem aqui é de uma parte de uma entrevista do Jeff Bezos para um programa dos Estados Unidos que se chama 60 Minutos. O QR Code está aqui, depois vocês podem ver um pouquinho mais desse vídeo. E ele fala nesse vídeo que ele falou, olha, a gente tem uma chance gigante de se tornar um dos 5 gigantes da internet, desde que a gente foque na experiência do cliente, diversidade de preços, trabalhar mais informação para a decisão de compra. Ou seja, isso aí estava sendo falado em 99. Se você pegar qualquer entrevista hoje do Jeff Bezos, ele vai estar falando quase a mesma coisa, só trazendo algumas pitadas aí de palavras novas, né? Ele vai falar em algoritmo, vai falar em inteligência artificial, mas na essência, o foco da Amazon sempre foi esse. Então tem elementos futuristas aí também, que nessa época, o que parece óbvio hoje, na época não era tão praticado. Essa visão de criar o futuro, ela permanece. Semana passada, a Amazon comprou essa empresa chamada Zoox por $1 bilhão, né, que desenvolve tecnologias para carros autônomos. Ou seja, esse movimento de criar o futuro, ele continua ali, né, no DNA da empresa, de pensar grande, desenvolver novas práticas, inventar, de estruturar novas coisas, mesmo quando essas tecnologias não são desenvolvidas internamente, quando é mais rápido você aportar aquela capacidade dentro da empresa. Mas mesmo assim você precisa desenvolver a tua organização. Então aí a notícia, né? A Amazon investe $700 milhões para retreinar 1/3 da sua força de trabalho até 2025. A gente está falando aí de câmbio a R$6, a gente está falando de aí 4 bi de reais de investimento em treinamento, né, dentro da sua companhia para prepará-los para esse futuro. E o que a gente percebe, né? Existem elementos do dia a dia que sustentam essa estratégia.
Então, a gente está falando, a gente falou em obsessão pelo cliente, a gente falou em inventar e simplificar, pensar grande, aprender, etc. Isso faz parte de 14 princípios de liderança da Amazon, que é a base da cultura da empresa, que serve principalmente para contratar pessoas, desenvolver pessoas, promover pessoas. Então, assim, na hora que a gente olha tudo isso, o objetivo não é ficar falando da Amazon, é a gente entender que existe uma sistemática em relação a isso, que a gente chama aqui na Futura SA de 3 pilares da transformação, que combina esses 3 elementos, né? Estratégia, cultura e pessoas e performance. A gente diz aqui que cultura e pessoas é o elo perdido entre a estratégia e a alta performance, que não vai adiantar ter uma estratégia espetacular se você ter a cultura certa para aquela empresa. E muita gente quer copiar a Amazon, mas não adianta, porque é baseado naquela estratégia que aquela empresa desenvolveu. E assim, como é que a gente pode começar a criar essa mentalidade de olhar para o futuro, né? Eu dei um exemplo aqui, né? Vamos imaginar que eu seja um gerente médio dentro da organização, que eu seja um gerente de finanças. E normalmente eu tomo café, almoço, tenho reuniões e falo às vezes 80%, 90% do meu tempo no meu dia a dia, na minha semana, no meu mês, com profissionais da minha própria área, né? Se eu sou de TI, eu falo com o pessoal de TI, normalmente, né? Na maior parte do tempo. São poucos os gerentes de finanças que vão além ali da área e começam a desenvolver um repertório de olhar para todas essas verticais da empresa e começar a ter um olhar horizontal da empresa. E são poucos os gerentes de finanças, né, que vão além das fronteiras da empresa e começam a olhar o mercado como um todo, conversar com outros profissionais de outras empresas, inclusive concorrentes, para entender dores futuras, problemas futuros que os clientes possam ter. Ainda mais raro é se eu sou um gerente de finanças que vou além do meu mercado e converso com empresas de outros setores para identificar problemas que eu talvez jamais tenha parado para pensar, mas pode ser uma ameaça ou uma oportunidade para o negócio onde eu atuo. E ainda mais raro são os gerentes de finanças, e aí vale para qualquer carreira. Eu dei só o exemplo de finanças, tá, gente? Vale para TI, RH, vendas, marketing, o que seja, que estão atentos aos sinais de mudanças que vão afetar todos os mercados, todas as empresas, todas as áreas e, por consequência, a mim mesmo na minha profissão. Então, o que a gente observa? Quando a gente combina a falta de olhar para o futuro, né, que é esse triângulo aqui, com a minha incapacidade ou a minha... eu não tenho a frequência, eu não tenho o hábito de olhar além das fronteiras da minha área e eu não tenho a menor ideia de qual é a estratégia da empresa, a cultura e o que a empresa quer atingir, eu começo, obviamente, a refletir que, opa, é possível aí que eu tenha problemas no futuro. E não é só o problema do profissional ser irrelevante, o problema é bastante grande em relação à empresa, à estratégia da empresa, né? Ela pode se tornar irrelevante. Eu dei o exemplo aqui, né, até onde a gente interrompeu aqui, eu vivi, né, de mercados que vão se tornando irrelevantes exatamente por falta dessa visão de futuro. Eu trabalhei na Nokia, né, exatamente na transição, na época que a empresa era a grande, né, empresa de tecnologia do setor de telecomunicações, todo mundo só tinha um celular da Nokia, e vivia a transição, né, com o iPhone dominando o mercado. A empresa, a Nokia, tinha uma cultura espetacular, uma estratégia espetacular, mas para aquele mercado, ela não conseguiu enxergar que o iPhone sequer era um concorrente. Então, a empresa deixou de ser relevante, considerando os sinais de futuro que já estavam acontecendo ali na frente. Foi muito rápido, né? A gente está vendo esse movimento acontecer de uma forma gradual, mas está acontecendo de forma cada vez mais frequente aí. A indústria automobilística, né, a gente está vendo isso acontecer. Na mídia impressa, né, nas comunicações em geral. Isso pode acontecer nas empresas onde trabalhamos hoje, né? Então, a relevância que a empresa
tem hoje não necessariamente vai continuar se ela continuar fazendo exatamente a mesma coisa. Então, quais são os sinais de mudança hoje que a empresa precisa estar atenta para ela continuar a ser relevante no futuro? E isso vale para as nossas carreiras também, né? Eu posso ter uma bela de uma posição hoje, mas isso não garante que eu terei relevância nos próximos anos. Então, assim, o que a gente começa a perceber é que é necessária uma evolução, né, do ponto de vista do trabalho, das carreiras, em relação ao que eu faço como profissional. Se eu não estudo as tendências e não crio oportunidades para transformar a minha área e a minha empresa, eu começo a fazer coisas que só são válidas para o presente. E não necessariamente as regras do presente elas vão continuar para os próximos anos, né? Então, o que eu digo sempre, assim, né, nas reuniões com os clientes, nos projetos que a gente executa, que às vezes os clientes falam assim, não, vamos ver as best practices do mercado. As best practices elas foram iniciadas há 2, 3 anos, né? É exatamente esse modelo mental de quem cria best practices pensou nas best practices 2, 3 anos antes. Então, quem normalmente segue as melhores práticas vira um seguidor do mercado e não um líder de mercado, e não vira um líder dos caminhos do mercado. Então, mais importante que focar nas melhores práticas é focar nas próximas práticas, né? Nas práticas que vão ser relevantes no futuro. E como é que a gente vê isso? Vou dar um exemplo aqui, tá? Existem N formas e, obviamente, a gente só tem 20 minutos aqui. Mas uma forma, assim, muito rápida de ver, existe um ranking da Fortune, se chama Fortune 50, Future 50, que mostra 50 empresas que estão criando o futuro. Ali vai ter empresas que você nunca ouviu falar, mas ali estão empresas que estão criando sinais para o futuro, sinais de mudança para o futuro, com métricas totalmente diferentes do que a gente está acostumado a ver. Então, enquanto a gente está olhando na revista as 1000 maiores empresas do Brasil ou as 1000 maiores empresas do mundo, existem empresas altamente nichadas que estão criando o futuro. Vale a pena dar uma olhada nelas. E por que é importante? Isso é importante não só para a relevância da empresa, mas também é importante para a capacidade dessa empresa atrair talentos, né, que queiram se juntar a essa jornada, a essa visão de futuro. Você vai ver sempre, qualquer talento vai querer exatamente a mesma coisa, crescer. Você vai trabalhar numa empresa, obviamente, para ganhar um salário, né, para manutenção do seu ponto de vida, da sua vida, etc. Mas você vai querer permanecer naquela empresa se você identificar a oportunidade de crescer e ver que aquela empresa está realmente criando o futuro. Então, a gente está vendo uma mudança aí grande na forma como as pessoas veem o trabalho, né, que o trabalho por toda a vida em uma mesma empresa ela pode ser relevante até ainda, desde que seja um trabalho com uma jornada de excelentes desafios e experiências. Então, se não há excelentes desafios e experiências, a tendência é que a pessoa hoje mude de trabalho. Esse é um dos principais motivos de mudança de carreira. E muitas empresas ainda estão focadas no modelo de gestão de talentos voltada para manutenção e reter talentos e não criar o desejo das pessoas permanecerem na empresa. Então, esse ciclo aqui não significa que esses novos desafios para reiniciar a jornada sejam um novo cargo. Ele pode ser simplesmente um desafio bacana que a pessoa vai aprender mais e desenvolver coisas novas. Outro elemento aqui interessante é que as motivações aqui do ponto de vista de trabalho para uma pessoa trabalhar numa empresa eram os tradicionais, né? Eu dou um bom pacote de benefícios, salário, plano de carreira, mas a gente tem novos elementos entrando na jogada, né? Então, esses elementos relacionados a propósito, qual a história que eu vou deixar aqui nessa empresa, qual a história que eu vou deixar na sociedade, quais os desafios que eu vou ter, isso acaba sendo cada vez mais relevante, né? Então, essa palavra do sonho, qual é o sonho que você está proporcionando que aquela pessoa realize dentro da tua organização, ele é um elemento importante, né? O Suassuna falava isso já há algum tempo, e ele é bem interessante do ponto de vista de mexer com outras motivações não financeiras, que a gente está habituado mais a mexer com as motivações financeiras. A gente está agora, isso aí está bem nítido agora, né? Que as pessoas podem fazer o seu trabalho
a qualquer hora, em qualquer lugar, né? Não todas as profissões, obviamente, não todas as atividades, mas a gente está vendo que é possível. Porém, esse aqui é um elemento interessante porque o que a gente percebe também é que eu recebo aqui, às vezes, depoimentos, né, nas redes sociais de líderes, né, de profissionais que falam que alguns líderes estão pedindo para que seus funcionários fiquem logados o tempo todo e fiquem com a câmera ligada para eles verem que a pessoa está trabalhando realmente de 9 às 18 ali bonitinho. E a gente sabe que, assim, não importa, né, se é de 9 às 18, de 10 às 4, o que importa é o valor que você gera. Não necessariamente a pessoa que está de 9 às 18 vai gerar valor para a empresa com o seu trabalho, né? Outro elemento que está mudando bastante, assim, né, talvez seja um negócio até óbvio, mas a gente nos nossos PDIs aí, né, que é feito nas empresas, a gente acaba focando muito nas fraquezas, né? Então, é comum a gente ficar falando nos gaps da pessoa e a gente esquece que a pessoa é muito boa em outras coisas, que a pessoa podia ficar ainda melhor, né? Eu dou sempre esse exemplo do Messi porque ele é nítido, né? O último jogo ele fez 700 gols. Você imagina se um técnico chega para ele e fala: olha, Messi, legal, você é muito bom em fazer gol, mas agora você tem que defender para desenvolver o teu gap que você não sabe defender. Você vai ter que jogar na zaga. Bom, ninguém vai botar o Messi para jogar de defensor, né? Vai jogar como atacante, porque ele sabe fazer gol. Mas quantos Messis a gente está botando para jogar na zaga no nosso dia a dia? O cara que odeia Excel, a gente está fazendo o cara trabalhar em Excel. Então, não é a questão de não desenvolver os gaps, mas é desenvolver os gaps que estão limitando a pessoa de fazer mais e melhor, né? Então, assim, do ponto de vista prático, de perguntas que a gente precisa responder daqui para frente, e chegando ao final da nossa apresentação, a primeira pergunta é: qual o problema que a sua empresa vai e precisa resolver nos próximos anos? Né? E aí não é o problema interno dela, é o problema que a sociedade, ou que as pessoas, que os clientes, que outras empresas têm, que a sua empresa teria condições de resolver, ou precisa ter condições de resolver daqui para frente. Da mesma forma, a gente como profissional, qual vai ser a minha profissão no futuro? Qual é a minha carreira do futuro? Cara, a sua carreira do futuro está relacionada aos problemas que você precisa resolver nos próximos anos. Quais são os problemas? Se eu sou um gerente de finanças, o que está acontecendo dentro do meu mercado e fora do mercado que são problemas que eu proativamente já posso começar a resolver agora, dentro de um horizonte aí de 2, 3 anos? Que coisas que eu posso começar a criar agora que vão me tornar ainda mais relevante dentro da minha empresa e dentro do meu mercado? E por fim aqui, né, a pergunta aqui é: considerando isso, que eu tenho um diagnóstico claro e preciso dos problemas que eu preciso resolver, no que eu e a minha empresa a gente vai precisar ser espetacular em fazer nos próximos meses? Né? Quais as capabilities, quais as competências, quais as habilidades, o que eu preciso ser muito bom em fazer daqui para frente e que eu não faço hoje para eu me manter relevante ou me tornar relevante dentro dos próximos anos. Então, assim, como aprender mais? Nosso papo aqui muito curto, mas se você quiser aprender mais sobre esses assuntos, como é que você faz? Primeiro, estabelecer 3 prioridades. Identifique 3 coisas que você realmente precisa aprender, porque a quantidade de coisas é muito grande. Então, acho que a primeira, essa frase aí para mim é libertadora. Toda vez que eu desfoco, eu lembro dessa frase do Jim Collins. Usar as redes sociais a seu favor, né? Eliminar ao máximo as distrações e focar naquilo que realmente você precisa desenvolver e criar o hábito de se desenvolver pelo menos 1 hora por dia, você mesmo, criar sua própria curadoria de conteúdo. Livros aí em geral, eu acho que eu estou dando aí 10 recomendações, inclusive o último lá, o meu livro, O Futuro S.A., são textos curtos, né, oriundos lá do nosso blog, que a gente publicou e que dá uma coletânea aí sobre esses temas que a gente está falando aqui. O nosso blog também, quem quiser acompanhar todos os dias, notícias, tendências, reflexões, provocações relacionadas ao futuro do trabalho das organizações.
E para finalizar, essa frase aqui, que para mim é muito inspiradora, do lado de fora do Institute for the Future, lá na Califórnia, onde eu tive a oportunidade de fazer uma formação muito bacana, que fala, né, que o futuro começou ontem e a gente já está atrasado. Aqui estão as nossas redes, né, sociais aqui, Futuro SA, no Instagram, o nosso site. Quem quiser também me seguir lá no LinkedIn ou se conectar no LinkedIn e quiser continuar essa conversa, fiquem à vontade, será um prazer gigantesco a gente continuar essa conversa nas redes sociais. Quem tiver alguma pergunta aí adicional, que quiser também passar ou aqui pelos contatos das redes sociais ou mandar pelo pessoal da FutureCon, depois o pessoal me passa e a gente responde. Foi um prazer gigante. Mais uma vez, muito obrigado aí para o pessoal da FutureCon pelo convite e tenho certeza que vai ser um grande evento aí nas próximas horas. Nós que agradecemos, André, muito obrigado pela sua apresentação. Algumas instabilidades na rede, estamos tentando ajeitar tudo aqui. A nossa equipe de produção está trabalhando incansavelmente aqui para entregar da melhor forma esse conteúdo riquíssimo para você. E a gente pede para que vocês deixem as perguntas realmente. Agora a gente vai entrar num painel de debate e é legal a sua participação e a sua interação. E também eu peço que você compartilhe a sua participação aqui conosco, marcando sempre a sua hashtag, a nossa hashtag FutureCon Digital Summit. Dando continuidade à programação do ForCorp, FutureCon Digital Summit traz uma discussão sobre a importância da estratégia digital alinhada ao propósito do negócio em um mundo exponencialmente VUCA, volátil, incerto, complexo e ambíguo. E para debater este importante tema, estão aqui reunidos Fabiano Santana, consultor independente, Luzia Sarno, CIO do Grupo Fleury, Maurício Maza, CIO da Mercedes-Benz, e eles serão moderados por Rui Maciel, repórter do Canal Tech. Então, senhores painelistas, sejam todos muito bem-vindos, e é com você, Rui, a palavra está contigo. Seja bem-vindo. Obrigado, pessoal. Uma boa tarde a todos. Um prazer enorme estar aqui falando com vocês. Luzia, Maurício, Fabiano. Acho que nosso debate vai ser muito rico, principalmente falando agora em termos de estratégia digital, né? Estratégia digital que, claro, já não é exatamente uma novidade dentro das empresas, é algo que já vem sendo discutido há anos, mas acredito que agora com essa pandemia, digamos que a gente precisou acelerar, um pouco esses planos, né? Principalmente nessa época de pandemia em que tudo hoje está sendo feito, praticamente quase tudo está sendo feito de casa. E hoje o que a gente tem é uma mudança de comportamento do cliente, é uma mudança de comportamento dos hábitos de consumo dos nossos clientes, dos clientes das empresas com quem vocês trabalham, seja no Grupo Fleury, no caso da Luzia, seja na Mercedes-Benz com o Maurício, ou nas empresas que o Fabiano faz a consultoria e que também por onde ele já passou, como o Grupo Big, né, que era o nosso antigo Walmart. Enfim, o digital hoje é o novo chefe, por assim dizer, do nosso dia a dia. Então, eu queria falar, a primeira questão que eu queria debater com vocês é muito analisando o cliente como esse propulsor de mudanças, né? Em condições hoje, o VUCA, né, o acrônimo que a gente vem conversando, sobre esse ambiente tão volátil, tão incerto, cada vez mais complexo, também cada vez mais ambíguo. Como é que cada um de vocês, dentro das suas respectivas empresas, dentro do seu dia a dia profissional, como é que vocês vêm usando a estratégia digital dentro das suas respectivas empresas para alcançar o cliente? É claro que ela já tinha uma importância anterior, mas o que vocês precisaram adaptar nesses tempos de pandemia de uma hora para outra, né? Que importância ela ganhou depois do começo dessa pandemia? A gente pode começar com o Maurício, depois eu passo para a Luzia e depois para o Fabiano. Oi, Rui, tudo bem? Vocês me ouvem bem? Escuto bem. Então, obrigado e obrigado primeiro para a FutureCon, para Luzia e o Fabiano de me acompanhar nessa live, para você, Rui, por mediar a live, e boa tarde para todo mundo que está escutando a gente. Respondendo a sua pergunta, a gente, muito o que você falou, né? Esse tema de foco no cliente, a digitalização, ela não começou agora.
Muita coisa já está caminhando desde bastante tempo. Eu acredito que até para o mundo automotivo veio um pouco mais tarde, né? Porque é um mundo que tem um contato diferente com o consumidor final do que o sistema bancário, do que as telefônicas, do que o varejo, que foram obrigados a se digitalizar primeiro. Mas a gente também estava numa jornada de digitalização e que ela foi, de alguma maneira, impactada pela pandemia. Então, a gente já tinha um propósito, principalmente para o negócio aí, para todo mundo saber, né? Mercedes-Benz aqui no Brasil, o principal carro-chefe nosso são os veículos comerciais, né? Então caminhões e ônibus. A gente já tinha um propósito declarado globalmente, que é para todos aqueles que movem o mundo. Então são os embarcadores, os transportadores, os motoristas, são todos os que realmente fazem o mundo se mover. E o que aconteceu com a pandemia foi que a gente teve um olhar um pouco, talvez, mais profundo nas dores dessas pessoas de todos que estão movendo o mundo, porque quem trabalha em supermercado, quem trabalha em hospital, etc., teve que continuar se movendo apesar da pandemia e colocando a sua própria saúde em risco pelos outros. Os motoristas de caminhão, hoje 67% das cargas no Brasil são transportadas por caminhões, né? Então, eles são responsáveis por todo o abastecimento dos supermercados, dos postos de gasolina, dos hospitais, etc. E muitos desses caminhoneiros, por exemplo, não tinham onde comer, não tinham onde dormir, porque na estrada estava tudo fechado, posto de gasolina fechado, loja de conveniência fechada, cidades inteiras em lockdown. E isso fez com que a gente, vamos dizer assim, um tapa na cara, né, de quem trabalha com todo esse meio, de você realmente enxergar de uma maneira tão bruta a realidade de todas essas pessoas. Então, acho que a pandemia ela acelerou muito esse movimento empático, esse negócio de você entender um pouco mais do seu cliente e até da gente realmente se questionar quem é o nosso cliente, né? O nosso cliente é o concessionário, é o transportador, é o motorista, é o embarcador, são todos, porque no mundo VUCA, na verdade, a gente não fala mais de cadeia, a gente fala de rede, né? Então, todo mundo é seu cliente no fim das contas, todos são seus parceiros, a gente fala de ecossistema, e isso ajudou a gente a ter esse movimento empático, essa visão um pouco mais clara das dores e também do contato e como entrar em contato com cada um desses clientes, como a gente estabelecer novos canais de comunicação e chegar até a ponta para tentar fazer a diferença. Legal, maravilha. Luzia, você trabalha, CIO do Grupo Fleury, nessa época de pandemia, um setor totalmente envolvido, né? E, inclusive, justamente na prestação de serviços diretos ao cliente, principalmente agora em telemedicina, que também acredito que deva ter aumentado o número de ações via telemedicina de uma forma exponencial. Eu queria que você falasse também um pouquinho, então, também dessa transformação digital em tempos de pandemia, como é que ela vem ocorrendo no Grupo Fleury, como é que vocês vêm trabalhando em cima disso. Boa tarde, Luzia. Luzia? Me escuta? Acho que a gente está com um probleminha técnico aqui. Não estamos escutando. Bom, enquanto a gente resolve esse probleminha técnico, Fabiano, acho que se você puder falar um pouco sobre como você vem trabalhando isso, aí enquanto a Luzia vai resolvendo a questão técnica dela, se você puder dar sua contribuição nesse tema, por favor. Todos estão me escutando? O áudio está funcionando bem? Boa tarde a todos. Boa tarde, Maurício. Boa tarde, Rui. É um prazer estar aqui com vocês. Na realidade, eu diria para você que a gente tem dois grandes elementos que influenciaram muitas empresas, né? O primeiro é o seguinte: para a empresa continuar rodando, a infraestrutura interna que ela teve que prover de um dia para o outro para poder ter toda a equipe dela fora de um escritório central, para poder justamente cuidar dos funcionários. Isso realmente a gente pega as áreas de TI, foi um trabalho fenomenal. E eu diria para você, com todas as dúvidas que a gente tem da infraestrutura brasileira, né, que era a internet, vai funcionar o link, o VPN vai conectar, eu me surpreendo. Muitos amigos que eu tenho, que eu converso, as empresas estão rodando melhor até que dentro da própria rede. Então a gente vê que foi surpreendente. Eu diria para você que tudo aquilo que a gente imaginava como seria,
na minha reflexão, conversando com várias empresas, até de médio porte, pequeno porte, foi surpreendente. A gente, assim, saiu muito bem daquela situação crítica que a gente imaginava, em função de ter algumas dificuldades de infraestrutura. O outro ponto-chave é a experiência quando você olha para fora, né? Uma vez que a empresa está rodando, como que eu interajo com aquele cliente que tem milhões de novas necessidades que a gente, às vezes, desconhece quais são? Porque tudo é muito novo. Então, aí surgiu aquela necessidade de como eu reajo a essa situação. Então, assim, as equipes, como elas se organizaram e como houve um engajamento das pessoas das empresas, de maneira geral, foi algo surpreendente também. A gente conheceu talentos, a gente desenvolveu talentos e a gente identificou talentos que eram imperceptíveis na empresa, em função daquela dinâmica. O próprio Maurício falou, ligar para o caminhoneiro, ligar para o cara do campo. Quantas pessoas pegaram o telefone e fizeram isso que você nunca imaginou fazendo isso? Quantas pessoas interagiram? Isso descobriu novas possibilidades gigantescas dentro do todo. Agora, uma coisa que me chamou a atenção também, que eu gostaria de compartilhar nesse tema, eu tenho trabalhado muito com pequenas e médias empresas, que elas realmente têm uma dificuldade maior em função de acesso, né, à tecnologia, ou acesso a conhecimento, é natural. A gente sabe que no Brasil a questão da educação é muito crítica, né, foi até comentado anteriormente na apresentação do André, e um ponto muito chave e de relevância no mercado brasileiro é como essas empresas médias, olhando um pouco na retórica do digital, né, as startups, elas naturalmente têm mentoria, espaço, tecnologia, e ela nasce assim. Uma empresa média, para ela se desenvolver no Brasil, ela não tem nada disso. E o que veio à tona nesse momento é como essas empresas médias industriais que produzem produtos reais, né, produtos da economia tradicional, digamos assim, elas passaram a ter essa necessidade para criar modelos de negócio. Eu estava com o pessoal da McKinsey outro dia, eles estavam comentando o que era previsto de adoção de canais digitais para compra e venda de clientes até 2025 vai ser realizado em 2020. Então, você quebrou as barreiras de entrada, 5 anos se transformou em menos de 1 ano. E tudo isso, na realidade, faz com que as empresas repensem como fazer essa interação. Eu acredito muito que essa interação com pequenas e médias empresas, repensando o modelo e como gerar receita, que antes ela tinha um padrão de receitas, um pedaço dela diminuiu, porque é natural da economia tradicional, a física, né, que a pessoa está na loja ou está num ponto, e a economia digital ela cresceu. A pergunta é, ninguém estava 100% na economia digital, ou algumas empresas nem estavam participando. E esse modelo não é um modelo fácil de se compreender e se aplicar. Então, eu acredito muito que o empresariado brasileiro vai fazer 10 anos em 1 ano, nesse ano, quem conseguir acessar esse tipo de conhecimento. E Fabiano e Maurício, até jogando uma provocaçãozinha, então, aqui, enquanto a Luzia ela vai se conectando, jogando uma provocaçãozinha aqui para vocês. Como Fabiano, você citou agora há pouco, que muitas empresas, que muitos canais digitais dentro de empresas, principalmente de médio, pequeno e grande porte, a gente não pode falar muito de startup nesse caso, porque a startup ela já tem uma filosofia digital desde o nascimento, né? Mas empresas de médio e grande porte que vinham trabalhando basicamente em canais físicos, eles, como você mesmo disse, eles planejavam ter uma série de canais digitais para 2025, tiveram que antecipar isso para 2020. Nesse caso, claro, excetuando-se nessa questão da pandemia, isso não foi algo positivo para essas empresas? Eles notarem que você ter essa expansão dos canais digitais não é um bicho de 7 cabeças, como talvez muitas imaginam, não é algo tão complexo como muitas imaginam? Eu diria para você que a minha experiência fazendo esse trabalho aí com umas 20 empresas é o seguinte: as que demoraram testar, elas perderam o time. Então, elas estão agora entrando nesse setor de atuação, nesse canal. Eu vou te dar um exemplo. No Brasil, a gente conhece muito, a gente sabe que a última milha é complexa. Né? É aquela questão que o cara compra e ele quer receber. Tem produtos que você espera 3 dias, tem produtos que você precisa naquele dia, naquele momento. Então, essa última milha, para você ter uma ideia, surgiram 3, 4 startups com muita força no Brasil. Né? E aí a pergunta é como operacionaliza, porque tudo isso agrega custo. Né? Isso não é de graça. Só que o cliente não quer pagar por esse custo. Ele reconhece o valor, mas o cliente ele tem uma situação hoje que ele está muito mais apertado que anteriormente. A questão financeira, né, de maneira geral. A economia como um todo, você sabe que está abalada. Então, a pergunta é, como que eu ofereço um serviço adicional, como que eu não comprometo a minha empresa? Porque tem que ser sustentável. Essa equação é a equação que não fecha na maioria da cabeça dos financistas, do pessoal da equipe financeira. Então, a pergunta é,
como foi dito pelo André anteriormente, né, a questão do médio prazo, ver o que vai ser daqui 3 anos, né, que é o Next, e não a Best Practice. A Best Practice é ter canais digitais que são sustentáveis, mas o Next pode ser eu entrar nesse jogo para poder amanhã colher o resultado dele. Essa visão, quando você fala de uma grande empresa, às vezes ela tem, multinacionais, tem como sustentar isso. A média pequena empresa, ela tem que pagar o almoço para comer a janta. E a gente sabe que não é tão simples assim. E nesse contexto que eu tenho visto, conversando com donos, né, dessas médias empresas, com presidentes, é que esse contexto ele tem ficado muito mais relevante. Hoje, ele não vê a opção de não participar. Antigamente, ele tinha opção. Hoje, agora, a pergunta é, como que eu faço para lidar com isso? De uma maneira sustentável, porque eu não tenho o funding que uma empresa internacional tem, mas eu tenho que fazer. Então, eu diria que sim, a grande maioria das empresas que entraram no jogo lá no início erraram muito, aprenderam, já acertaram alguns pontos, e as que não entraram ainda estão olhando com isso de uma forma mas de bastante valor dentro do interesse das companhias. Maurício, você quer complementar também com alguma observação nesse sentido? Você até dentro da Mercedes, vocês talvez observaram que, de fato, essa digitalização ela pode ser acelerada de alguma forma, ou talvez de uma forma até mais rápida do que vocês imaginavam? Como é que vocês veem essa situação de digitalização exigida até por esses tempos de pandemia? Eu acho que a gente sentiu, sim, uma aceleração. Eu acho que a gente teve que encontrar caminhos, a gente fez um movimento, como o Fabiano falou, né, uma sinergia entre grande empresa e startup. A gente fez uma associação como startup, a gente lançou um showroom digital para apoiar os dealers também nas negociações com os transportadores, com os caminhoneiros autônomos. Então a gente lançou um showroom digital onde as pessoas podem entrar e conversar com os dealers. Foi um lançamento em parceria com a Assobens, que é a Associação das Concessionárias, né? Então é um pouco do ecossistema se movimentando para vencer as barreiras, e talvez o que a gente demoraria anos discutindo, negociando, mas o cliente é meu, é seu. O cliente não é meu, nem seu, o cliente é do mercado, e a gente tem que se unir para conseguir resolver o problema dele e não ficar disputando de quem é o cliente, né? Então, acho que esse movimento foi sim acelerado. A gente conseguiu implementar o showroom digital em tempo recorde, 3 semanas entre concepção e colocar no ar. Então, realmente é um baita acelerador. O que eu acho que é sempre uma preocupação para as grandes empresas é como você consegue fazer esses movimentos e ainda garantir a cibersegurança, ainda você atender LGPD, no caso das empresas europeias também a GDPR, né? Então você tem uma série de considerações também que você tem que colocar na equação para você ter certeza que você está fazendo um movimento que ele é importante, tem que ser ágil, mas ele também, de alguma forma, tem que ser minimamente robusto para você aguentar o tranco depois de ataques cibernéticos, de uma série de coisas assim. Mas eu concordo em gênero, número e grau com o Fabiano, e a gente costuma dizer, né? Você conseguir se movimentar rápido é a diferença entre ir, no mínimo, no banco da frente, né, ainda que você talvez não seja um motorista, você vai no banco da frente, ou você vai no porta-malas de alguém. Né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui para ver se a Luzia nos escuta. Voltei. E vocês? Eu sempre escutei, acho que vocês não me escutavam. Maravilha, agora acho que tá alto e claro. Luzia, a gente tá conversando aqui justamente, a gente está debatendo justamente sobre essa questão, sobre a questão de estratégia digital, como ela precisou ser acelerada, né, em todas as empresas, em praticamente todos os campos do mercado. E isso, evidentemente, o Grupo Fleury também, que está, digamos assim, no epicentro dessa pandemia, por trabalhar nessa área de saúde. O Grupo Fleury também ele passou por teve de passar por essa transformação mais acelerada. Você pode falar para a gente um pouco como é que vem sendo essa transformação digital dentro do Grupo Fleury? Que tipos de produtos que envolvem digitalização vocês notaram um crescimento? Como é que vocês estão se adaptando a essa, digamos assim, aceleração forçada dentro desse período de pandemia que a gente passa? Ok. Primeiro, obrigada pelo convite e tudo. E acho que o que aconteceu comigo é a nossa vida. Em Haiti sempre foi um pouquinho, mas eu acho que agora é acelerado. As coisas vão acontecer, vão ter problemas, você vai ter que ter uma contingência, tentar de um lado, tentar de outro,
falar com, enfim, ter criatividade para resolver o problema. Acho que isso resume bem a nossa nova realidade. Já era um pouco assim, mas eu acho que nós, em tecnologia, vamos estar cada vez mais nesse nível. Como o Maurício tinha falado, e o Fabiano também, o Fleury também já estava na sua estratégia digital e estávamos andando, enfim. E acho que, como todas as demais empresas, o que aconteceu foi que teve uma aceleração, digamos, exponencial. Eu acho que o que estava por detrás, em muitas das nossas ações, estou falando agora como sociedade, as empresas, etc., é um senso de urgência muito mais aguçado. Quem achava que podia, que tinha tempo, que não estava no famoso vórtex digital, que não era fintech, que não era, enfim, mídia, que não estava naquela muvuca, agora todos nós estamos e temos que, enfim, acelerar o máximo que possível. No nosso caso, eu dou 2 exemplos. Primeiro, até do ponto de vista de regulação, né? Então, a telemedicina não estava aprovada e, enfim, a luz se fez e as pessoas perceberam que era imprescindível isso. Eu te conto porque a gente, obviamente, acompanha, né, todo o lado médico, os nossos clientes. O Covid não é a única doença, é óbvio, né? É óbvio a gente falar, mas o que aconteceu foi que, num primeiro momento, todo mundo que pôde postergar seus exames, enfim, seus procedimentos, até dentro de hospitais, postergaram pelos motivos óbvios. Mas o que a gente observou é que houve um descontrole da saúde das pessoas. Então, as pessoas crônicas, principalmente, grávidas, etc., não podem esperar e não se pode dar esse luxo. Então, eu elenco 2 coisas que eu acho que a gente fez que veio ao encontro de ajudar isso. Primeiro, a própria telemedicina, onde você poderia conversar com o médico, etc., e ter um acompanhamento, e ter uma recomendação e, eventualmente, obviamente, poder fazer seus exames. E caso você precisasse fazer exames, olha como a gente quebrou o mindset. Nessa história de você colocar realmente o cliente no centro da tua estratégia e você ter a empatia necessária para atender aquele cliente como ele precisa naquele momento, eu brinco que a gente meio que se doeu a respeito de como é que a gente tratava o cliente so far. Acho que quem conhece o Fleury, né, a gente está em vários estados do Brasil, quem é fora de São Paulo, o time que está fora de São Paulo nos ouvindo, Rio Grande do Norte, nós temos Instituto de Radiologia, no Rio de Janeiro, Felipe Matoso, Labs a Mais, Serdil, Weinmann no Sul, enfim, são as marcas que estão por detrás do Grupo Fleury. Mas em todas elas, a gente sempre tem a preocupação com o acolhimento, enfim, o contato humano, uma preocupação, tanto que o nosso NPS sempre foi muito privilegiado e os clientes, obviamente, gostavam, porque estavam sempre em situações mais fragilizadas e, portanto, um acolhimento, um lado humano era muito importante. E nós lançamos um drive-thru, onde você põe seu braço para fora do carro, você vai de carro, dentro, né, no seu ambiente seguro, onde você se sente confortável, onde você acha que você tem menos probabilidade, de fato, sim, que você está menos exposto. Dentro do seu carro, você põe um braço para fora, a gente tira o sangue, enfim, faz o exame pelas mucosas e a pessoa vai embora. Então, veja, você parte por até de uma, vamos dizer, uma doutrina, uma coisa que a gente acreditava demais nessa história do acolhimento, etc., mas a gente bypassa esse nosso paradigma, dizendo o que é que o paciente, neste momento, realmente precisa. E ele precisava se sentir seguro. E se ele se sentia seguro desta maneira, onde a questão humana não é tanto quanto era antes, que assim seja, é o que ele quer, e assim nós implementamos. Isso é mais do que fazer simplesmente um app, onde ele fez o agendamento, onde ele pode fazer o pagamento, é muito mais, pensar como processo e pensar efetivamente no sapato do paciente. Maravilha. Pessoal, como a gente precisou mudar, a gente teve um pequeno atraso por causa da primeira apresentação do André, eu vou mesclando o que nós estamos discutindo junto já com as perguntas da audiência que o pessoal já vem mandando. Acho que essa pergunta vale tanto para a Luzia quanto para o Fabiano Maurício. É uma pergunta da audiência do Eduardo Gaspar.
Ele fala que hoje a gente já tem modelos de startups de sucesso, como o iFood, que integra inúmeros restaurantes e também empresas de delivery, até as dark kitchens, né? Ele citou também um outro exemplo aqui, que são as lojas Marisa, que elas também estão oferecendo a sua estrutura para somar as empresas de pequeno e médio porte, dentro dessa mudança acelerada, né, para atender melhor o cliente. Essa estrutura de grandes empresas englobarem, ou criarem parcerias, ou englobarem essas pequenas empresas, tanto no processo de digitalização quanto na venda, no oferecimento de novos produtos, é uma tendência do mercado. Essas parcerias, elas tendem a crescer agora com esse processo, nessa época de pandemia, nesse maior processo de digitalização? Maurício, desculpa, Fabiano, acho que se você quiser começar, aí a gente passa o Maurício e depois a Luzia. Eu vou falar rapidamente que eu trabalhei muito com essas empresas. Como eu comentei no início, no meu ponto de vista, tudo aquilo que é sustentável tem futuro. Então, hoje, a gente vive um momento de testar e errar muito sem pensar na sustentabilidade financeira. Você pega o iFood com o restaurante, já era o business do iFood. O iFood agora entrou também em supermercado. E ele está aprendendo com o supermercado. O supermercado não é um restaurante. O volume, as unidades, a forma de relacionamento é bem diferente. E eles estão aprendendo bastante rápido. Agora, você pega, por exemplo, uma Marisa, né, que está citado aqui como exemplo, ela abrindo para pequenos lojistas. A minha pergunta fica é viável para a Marisa e é viável para o pequeno lojista? No final, vai sobrar dinheiro para todos? Porque a gente vem de uma economia que ela está penalizando muito valores, né? As pessoas têm menos dinheiro para comprar e vão comprar, além de ter menos dinheiro para comprar, vão comprar menos volumes, porque ela não tem essa necessidade aparente. O mercado de consumo mudou drasticamente. Produtos que não se vendiam antes vão vender menos e produtos que a gente não imaginava que venderiam bem estão vendendo cada dia mais, por uma mudança de comportamento. E algumas mudanças de comportamento, elas são perenes no tempo. Eu vou dar um exemplo, academia. Todo mundo faz ginástica para a saúde. Você não vai numa academia e a última coisa que você vai hoje em dia, até pelo contágio, é uma academia. Então a pergunta você montou uma mini estrutura na sua casa, quem pôde, né? Ou na rua, ou no parque, não importa. Será que depois todo mundo vai voltar para a academia? Nos próximos 9 meses? É uma dúvida que se tem, né? E essa dúvida, na realidade, ela pode permanecer no mercado e essa volumetria vai mudar. Então, a relação, por exemplo, que está sendo citada aqui de startups do ecossistema, eu acredito muito que, se for sustentável, sim, mas a gente ainda tem um ponto de interrogação se quem está entrando não está entrando pela necessidade e não pela sustentabilidade futura dessa parceria, que ela vai ser de longo prazo. Maravilha. Maurício? Rui, você me permite fazer 10 segundos de tietagem? Claro. Eu sou apaixonado pelas coisas que a Luzia fala, eu acho uma pessoa incrível, e eu acho que esse tipo de iniciativa, eu acho que, primeiro, a emoção que você passa quando você fala isso é um negócio que realmente é o que inspira as outras pessoas, o que faz a gente realmente se engajar. Então, passado esse momento de tietagem, eu acho que tem um balanço. O Fabiano colocou um tema que eu acho importante, que é assim, se você focar só no que você faz hoje e tentar repartir o bolo fica realmente muito pequeno e sobra só migalha para todo mundo. Eu acho que a gente consegue criar valor quando a gente, de verdade, põe o cliente no centro. Aí entra muito o que a Luzia falou. Como é que eu entendo a dor do cliente e ele vai ter que passar no drive-thru e ele vai ter que continuar tendo minimamente a segurança, o conforto de estar no ambiente que a pessoa se sente protegida, e aí eu presto o serviço para ele. E como é que eu uso, na verdade, esses elos a mais do ecossistema? Então, essa dispersão das pequenas lojas, no caso da Marisa, como é que eu uso parceiros que eu posso oferecer alguma outra coisa também, enquanto a pessoa está fazendo o exame, por exemplo, do Fleury, eu posso oferecer alguma outra comodidade para ela. Como é que, na verdade, eu tento expandir a oferta para atender aquela pessoa, criando novas oportunidades? Se eu realmente só focar naquilo que era o core e eu tentar dominar as relações, e aí você vai lá e fala assim, não, eu quero que todo mundo venha comigo, mas eu que vou na frente, tá? Vocês vêm todos comigo, mas é o meu produto e eu vou usar vocês para alavancar a minha venda. Aí realmente eu acho que não sobra muita coisa para você distribuir.
Eu acho que o poder do ecossistema, dessas relações, ele vem quando você tem um interesse genuíno na pessoa, consegue criar uma relação de confiança, e nessa relação de confiança, abrir o leque daquilo que você pode oferecer com o que os seus parceiros podem agregar à sua oferta, ao seu produto, para resolver o problema do cliente. Então, assim, parece meio poliânico, né? É um mundo que é tudo perfeito e todo mundo se ajuda, mas eu acredito muito que você tem que começar com a intenção certa. Se você tem a intenção correta, aí você consegue gerar valor e consegue acomodar mais gente junto com você. Senão, realmente, você só vai criando subempregos. Essa é uma preocupação muito grande com as startups que não geram valor. Você, na verdade, acaba tirando o pouco que tem de valor, na verdade, da renda das famílias, das pessoas que trabalham na startup como um subemprego, que são as críticas ao Uber, Rappi, entre outros, que é a criação dos subempregos, e você deixa de gerar o valor que você podia gerar. Então, para mim, você tem que começar com a intenção correta, não pensar só em performance, pensar também em progresso, o que a empresa, como parte da sociedade, pode oferecer de volta para ela e, em paralelo, ajudar os outros. Maravilha. Luzia, você quer também dar sua colaboração nesse tema? Primeiro, quero agradecer meu querido Maurício, um querido mesmo, obrigada. E corroboro o que ele estava comentando, né? No nosso caso, uma visão de plataforma de saúde, onde a gente extrapola o que é o exame, que seria o nosso core. Então, a gente está falando de oferecer o wellness para todos os pacientes, leia-se. Se é uma academia de ginástica, por exemplo, ou uma orientação psicológica, ainda mais nesse momento, etc. E nisso nós estamos ganhando zero. A gente colocou uma plataforma de telemedicina para os médicos, enfim, de clínicas, médicos individuais, absolutamente gratuita no mercado. Porque, numa visão mais de médio prazo, como o Maurício falou, se você olhar a cadeia, se você olhar o que é que está acontecendo na sociedade nesse momento, e eu realmente acredito que a gente está evoluindo como sociedade, você tem que parar de pensar só nesse curto prazo, e eu não acho que é uma posição poliana, não, eu acho que é uma posição estratégica, porque quem ficou com você no curto prazo, te apoiou, se a Marisa apoiou pequenos vendedores, como a Magalu, ontem estava ouvindo a Luísa Trajano comentar, que estimulou os pequenos, e ao estimular os pequenos e dar consignação aos produtos e etc., ela conseguiu aumentar o volume, que é aumentar o bolo. Então, eu acredito muito nesse modelo. Nós, no Fleury, estamos trabalhando também nessa linha, e acho que, óbvio, com a participação ou dos pequenos já existentes ou startups, eu acho que a gente vai efetivamente criar uma nova tipo de relacionamento, competition, até com os famosos competidores, para que a gente traga valor agregado maior ao consumidor. Porque uma coisa que a gente às vezes esquece, o consumidor é um ser humano só. De manhã ele vai comprar, ou é um caminhoneiro e está fazendo o seu processo, transportando, de tarde ele está indo na Marisa, de noite no cinema, e no dia seguinte ele vai no Fleury. E a experiência dele tem que ser única, tem que ser fluida. Então, não dá para você falar, não me preocupo, na minha indústria ainda não é uma realidade a transformação digital. Esquece. Esse consumidor é um ser humano só, é um wallet só. E se você dá para ele a experiência que ele está cada vez mais acostumado, provavelmente você vai ser mais bem-sucedido. Maravilha, obrigado, Luzia. Bom, a gente recebeu algumas perguntas também aqui na nossa sessão de comentários. Eu vou deixar um pouquinho mais para o final, porque a gente tem alguns outros temas para abordar em cima do nosso debate. Inclusive, agora a gente vai falar um pouco, agora em vez da empresa de dentro para fora, a gente vai falar de fora para dentro, que no caso, principalmente a adoção do home office, né, em massa, um processo massivo, maciço em todas as empresas, né, seja a Mercedes, seja o Grupo Fleury, seja as empresas que o Fabiano também presta consultoria. E o que a gente pode observar é o seguinte, em vários campos, por exemplo, no caso da Mercedes, você tem os departamentos que podem fazer, podem se dar esse luxo de fazer esse home office, e outros departamentos nem tanto, como no caso as linhas de montagem.
O Fleury igualmente, né? Você tem departamentos que podem ficar de casa e o pessoal que trabalha no laboratório nem tanto. E as empresas que o Fabiano já trabalhou, ou também para essa consultoria, acredito que também passem por esse mesmo não problema, mas por essa mesma dinâmica. E no começo do home office, muita gente ficou com medo, muita gente temeu uma queda de produtividade, temeu uma falta de comunicação, até porque, claro, cada um tem a sua rotina doméstica, então você precisa adaptar isso. Na experiência de vocês ao longo desses 3 meses, quase 100 dias, né, longos 100 dias, como é que vem funcionando a comunicação, como é que vem funcionando a sintonia entre esses diferentes departamentos, tanto aqueles que fazem home office, quanto aqueles que estão na linha de frente nesses tempos de pandemia? A gente pode começar com Maurício, Luzia e Fabiano. Rui, eu acho que esse é um ponto também bastante importante. A gente parou dia 20 de março a fábrica da Mercedes e a gente retomou as atividades dia 11 de maio. Esse período a gente teve algumas pessoas trabalhando em home office, mas a fábrica parada. E a partir do momento que a gente decidiu que a gente ia voltar com a fábrica, na verdade, mesmo quando a gente decidiu que a gente ia parar a fábrica e quando a gente decidiu que a gente ia voltar à fábrica, a prioridade sempre foi a saúde do colaborador, onde quer que ele estivesse, ou em casa ou na fábrica. Então, dentro da fábrica, que é uma fábrica onde circulam diariamente quase 10 mil pessoas, agora que a gente reduziu, estamos com um turno dentro do programa que a gente fez de trabalho, de layoff, etc. A gente tem 5 mil pessoas praticamente diariamente na fábrica. A gente adaptou restaurante, a gente adaptou fretado, a gente adaptou uma série de coisas para a gente aumentar o distanciamento e aumentar a segurança dos funcionários. Então, a gente chegou a construir um ambulatório de campanha dentro da fábrica da Mercedes, só para atender qualquer caso suspeito, fazendo os exames de PCR dos suspeitos e de todos os contactantes, que são as pessoas que mantiveram contato por mais de 3 ou 4 horas com as pessoas suspeitas. Então, a gente realmente montou toda uma estrutura para poder cuidar do colaborador que estava lá fisicamente e tinha que mover tanto as linhas de produção quanto a parte de after sales em Campinas, manter as concessionárias abastecidas, porque as concessionárias fazem serviço para carro de bombeiro, para ambulância, para uma série de veículos comerciais que não são só os carros de passeio, né? Então, são serviços essenciais também. E do lado do home office, a gente teve 2 preocupações. Uma, claro, de garantir a infraestrutura, mas outra de preparar também um pouco a liderança para como exercitar essa liderança à distância. Então, um pouco o que o André estava comentando antes, né, do pessoal que queria pedir para o pessoal ficar com a câmera aberta para ficar vendo, monitorando se a pessoa estava lá logada, trabalhando. Falou, não, o que a gente tem que mudar, talvez, da nossa forma de gestão primeiro, exercitar empatia, é o que você falou, as rotinas domésticas, diárias, elas estão muito diferentes de pessoa para pessoa. Quem tem os filhos já na faculdade, já formados, etc., está vivendo um momento completamente diferente. Quem tem criança pequena, quem tem alguém doente em casa, etc. Então, você tem que ser simpático e empático com todas essas pessoas, entender o momento de cada um, liderar individualmente, e você tem que tentar fazer as pessoas continuarem eficientes e produtivas, mesmo à distância, no momento em que você não enxerga a pessoa e não está vendo se ela está com dificuldade. Porque normalmente você consegue ver sua equipe, ainda que você não monitore, não fique fiscalizando o seu time, você percebe quando alguém está aflito, quando alguém está com algum problema, e agora você não está mais vendo. Então, como que você divide as tarefas e fala, olha, eu tenho tarefas menores, que a gente define intervalos que são semanais para as pessoas conseguirem terminar aquela tarefa. Como você muda a dinâmica dessa distribuição de atividades, da comunicação, para você entender progresso, eficiência e o momento de cada um. O quanto é o certo de você exigir, de você ajudar, de você apoiar, de dar o desafio para as pessoas, manter as pessoas motivadas, como o André falou bastante para a gente da motivação, porque elas também têm que se sentir produtivas. Porque hoje todo mundo está angustiado, está sufocado em casa, as pessoas precisam se sentir produtivas. E o líder tem um papel muito importante em manter essa sanidade emocional de quem está trabalhando e adequando o jeito de liderar para essa nova realidade. Eu acho que esse conjunto de coisas é o que a gente tentou implementar
para lidar com essa situação. Legal. Luzia? No nosso caso, bem semelhante, toda a nossa área administrativa, 98% está em home office desde o dia 16 de março. Nós vamos começar a voltar, e como você comentou, toda a área técnica, obviamente, todos os profissionais que estão nas unidades estão trabalhando na frente, com toda essa preocupação, ainda mais que nós, enfim, estamos ainda mais expostos. Lembrando que a gente também está dentro dos principais hospitais do Brasil. Então, as equipes que estão dentro dos hospitais mais expostas ainda, uma preocupação óbvia com toda a saúde das pessoas, e não só a saúde física, a saúde mental. Nós implementamos ajuda nossa saúde ocupacional também para um acompanhamento psicológico, como o André comentou, essa é uma preocupação, e a gente vê um crescimento no mercado como um todo, principalmente empresas que têm um grande número de funcionárias mulheres, infelizmente uma agressão maior em função de violência doméstica. Enfim, toda essa preocupação não só física, mas emocional também. E as quebras de paradigmas, né, gente? Então, desde a gente ter colocado médicos para laudar remotamente, até o nosso call center, funcionando em canais digitais, WhatsApp, chat, como telefonia também, nossas áreas operacionais básicas de faturamento, etc., todo mundo em casa, e a quebra de paradigma de comando-controle, né, que a gente sempre esteve, enfim, se eu não vir a pessoa, eu acho que ele vai estar fazendo sei lá o quê, como se dentro da internet a gente também não viajasse de vez em quando e achando que está lá digitando dentro do SAP, né? Então, eu acho que teve um amadurecimento tanto da liderança quanto dos próprios profissionais, porque se sentiram também responsáveis e entendendo também que a empresa estava tentando abarcar todas essas diferenças, exatamente como o Maurício comentou. E na volta, inclusive, a gente fez uma pesquisa convidando, a gente vai começar a voltar semana que vem com um processo mais lento, convidando as pessoas que quiserem voltar ao escritório. E não é uma imposição. Então, se você tem criança pequena, ou criança em escola, ou você é uma pessoa de risco, ou você mora com alguém de risco, você não é obrigado a voltar. Quem se acha apto a voltar vai poder voltar num esquema que a gente faz uma semana, grupos separados, toda aquela história que acho que o mercado todo está fazendo. Mas eu acho que a gente quebrou muitos e bons paradigmas, e como o André comentou, eu acho que é um negócio que não tem volta. Hoje mesmo eu estava conversando com um dos nossos conselheiros, a nossa equipe digital produzindo loucamente, aí, quebrando meu paradigma, que eu sempre achava que, não, gente, no mínimo no Discovery a gente tem que estar perto, porque, sei lá, a gente tem que botar os negócios na parede todos juntos. Cara, tem ferramental, tem um monte de coisa para fazer funcionar numa boa, e produzimos muito, trabalhamos até mais, e, enfim, eu acho que veio para ficar, tanto que a gente está estudando sair de home office para algumas áreas virarem home working mesmo, com todas as implicações de benefícios, de adequação definitiva do local de trabalho, etc. Maravilha. E, Fabiano, dentro das empresas que você faz a consultoria, como é que você vem chegando também essa questão? O último grupo que eu trabalhei, que foi o Grupo Big, né, o ex-Walmart, a gente tinha uma preocupação muito grande, vinda do presidente, que é o Luiz Fázio, que era justamente associada, nós éramos um serviço essencial, as pessoas tinham que comer. Agora, como que você coloca o cliente no centro? Porque nós gerávamos naturalmente aglomeração. É uma caixa que as pessoas vão comprar. E no primeiro momento, vocês devem ter acompanhado durante o mês de março, muitas pessoas compraram 10 vezes mais do que elas comprariam normalmente. Então, nós tínhamos uma aglomeração natural. Então, o grupo, naquele momento, o que ele fez? Algumas coisas. O home office, o HO, como a gente chama, que fica ali em Barueri, foi esvaziado. Então, toda a equipe remota foi trabalhar em home office com uma infraestrutura mínima necessária e rodou muito bem, graças a Deus. A parte de loja foi tomada uma iniciativa sem custo. Foi o seguinte: acrílico, higienização dos carrinhos, álcool gel, medidor de temperatura na porta, máscara para todos os funcionários, seguindo todas as regulamentações.
Tivemos uma dificuldade gigantesca em achar matéria-prima. Eu vou te dar um exemplo. Comprar máscara. Eram 50 mil funcionários. Você tinha que trocar a máscara 2 vezes por dia. A pergunta é, onde você acha isso? Né? Álcool gel é a mesma coisa. Agora não mais, mas naquele momento o álcool gel virou ouro. Você não encontrava álcool gel. Uma coisa tão simples, né? Muitas empresas grandes, como a Ambev, entre outras, começaram a produzir álcool gel para ajudar nessa escassez no mercado. Então, isso foi feito muito rapidamente, de uma forma que a gente permitisse 2 coisas essenciais. O engajamento das equipes de loja, que eram em torno de 500 lojas, as pessoas tinham que se sentir seguras. E, ao mesmo tempo, o cliente que fosse comprar tinha que se sentir seguro. Então, eram medidas que tinham que ser tomadas muito rápida, né? A implantação tinha que ser muito rápida, e o mercado não tinha esse tipo de material, ou não tinha esse tipo de oferta. Então, tomou muito cuidado com isso, e também a gente começou a fortalecer todos os controles de entrada, para você manter um distanciamento, uma quantidade X de pessoas no máximo dentro da loja, para poder permitir um isolamento mínimo dentro da loja. Com isso, o resultado foi muito positivo. E as pessoas e os funcionários se sentiram muito seguros. Tanto é que uma coisa que aconteceu, que foi uma coisa muito natural dentro da cultura, que foi o engajamento das pessoas perante a situação. Os funcionários se sentiam parte, é muito interessante isso, né? Dentro dessa situação de caos, que geralmente uma alta liderança toma uma decisão e tem um direcionamento estratégico, cada funcionário da empresa, do segurança ao gerente da loja, se sentia parte do todo. Esse tipo de emoção, não sei se vocês sentiram isso na Mercedes e no Fleury, é única. Eu nunca vi isso em lugar nenhum que eu já visitei. E cada vez que eu visito uma empresa ou eu faço uma reunião, a gente percebe que todo mundo contribuiu de alguma forma. Como você falou agora há pouco, né, Luzia, da equipe digital, que você no Discovery tinha que estar perto. Hoje, eles têm uma dinâmica que é totalmente diferente da anterior, pela força e pela velocidade que é necessária, né? E isso faz as pessoas criarem um conceito que a gente usa muito dentro do mundo digital, que é o squad, a independência. Isso aconteceu naturalmente. Então, a gente aplicou a teoria na prática, o que gerou perante as pessoas um grau de responsabilidade muito maior. Eu diria que o que eu tenho visto nas empresas, as pessoas têm trabalhado muito mais e gerado muito mais valor do que anteriormente. E detalhe, quando você manda ela parar, ela continua. Porque a pessoa tem que ter vida pessoal também, porque ela está dentro de casa, mas ela tem família. Mas é impressionante como as pessoas se dedicam muito mais e estão muito mais responsáveis referente àquilo que ela tem que entregar. Assim, eu só dou parabéns para tudo que eu tenho visto no mercado referente a isso. Maravilha. Bom, pessoal, eu tenho 3 perguntas aqui vindas da nossa audiência. Eu vou começar com o Maurício, passo para a Luzia, depois para você, Fabiano. Maurício, a pergunta que vem da Ana. Você citou anteriormente o fato da questão da logística com os caminhoneiros, né? Como é que a estratégia digital ela pode auxiliar esse segmento? Como é que ela pode fazer com que esse segmento continue sendo beneficiado, prezando pelas entregas efetivas de insumos e produtos, e ao mesmo tempo que ele gera condições seguras e favoráveis a esses profissionais que estão na ponta ali da operação? Eu acho que a gente, quando você passa, é um pouco o que a Luzia estava falando, de você ver o indivíduo inteiro e não o indivíduo só na hora que ele está sentado na frente do volante dirigindo o caminhão. Eu acho que isso é a grande mudança, quando você passa e fala assim, olha, pode ser problema meu também, o caminhoneiro ter um lugar para dormir, ele ter algum lugar para comer, a saúde financeira dele, como é que eu posso ajudar? Então a gente pode falar de carteiras virtuais, a gente pode falar de saúde para o caminhoneiro, a gente pode falar de entretenimento, a gente pode falar de uma série de coisas que antes elas não faziam parte do nosso espectro, porque a gente falava assim, poxa, o que eu tenho que pôr na cabine do caminhão para fazer o motorista se sentir mais confortável ou dirigir os 1.000 quilômetros por dia que ele roda, de acordo com a jornada do motorista, com a lei, de um jeito mais confortável, não sei o quê. Mas não é só isso. O motorista ele continua sendo uma pessoa, a hora que ele desliga o caminhão, desce da cabine e vai comer, vai dormir, vai encontrar sua família, etc. Então, como que você pode usar os canais digitais? E aí tem uma série de canais, seja mídia social, comunicação pelo próprio WhatsApp, via parceiros, com wearables, com o que quer que seja, mas como você pode manter essa comunicação e olhar todo o espectro da pessoa, né? Não só olhar o produto que você tem, como o seu produto pode ajudar. Se você se importa de verdade com a pessoa, você tem que olhar
o caminho inteiro, a jornada inteira. É a mesma coisa quando a gente fala do caminhoneiro, quando a gente fala do gestor de frota. Então, tem uma pessoa que está monitorando a frota numa central de monitoramento, mas essa pessoa, ela também vai para casa, ela também tem as outras atividades que ela tem que fazer. Como é que eu posso ajudar a pessoa em todas essas atividades, em toda a jornada dela? Então, eu acho que isso é a resposta fundamental. Você tem que estar próximo, não só na hora que a pessoa está usando o seu produto, você tem que estar próximo no maior tempo possível em que você pode agregar algum valor para aquela pessoa. Perfeito. Maravilha. Luzia, agora a pergunta que vem aqui da nossa audiência também é uma pergunta, deixa eu só localizá-la aqui um segundinho. Aqui, a pergunta vem do Gabriel. Luzia, como é que está sendo a relação do setor privado, né, como é o caso do Grupo Fleury, com o SUS, para que a digitalização contribua para a sociedade como um todo nesse momento? Perfeito. Eu tenho observado, eu já trabalhei em ambiente bancário, onde, obviamente, né, a gente conhece que o ambiente bancário tem uma digitalização há muito mais tempo e uma maturidade diferente. E por N motivos, né, mais ou menos 30% da população é no serviço privado e os demais estão no serviço público. Mas, olha, de tirar o chapéu que o pessoal está fazendo, né? Tem um grande amigo, Jackson, que assumiu o DataSUS há mais de 2 anos e já foi CIO do HC e tudo, uma grande experiência nesse ambiente e efetivamente está fazendo muita diferença em 2 aspectos. Um, na questão da informação. A gente ouve a mídia, etc. Estão escondendo, não estão escondendo nada. De hora em hora as informações vão para os ambientes, são processadas. Nós processamos, obviamente, de todos os hospitais que são atrelados conosco, além das nossas unidades, e a gente vê claramente, enfim, uma transparência total do que está acontecendo. Aliado a isso, a gente vê a história da co-petition e o que o Fabiano comentou, em como as pessoas se engajaram, e eu, em particular, enfim, eu tenho muita esperança na natureza humana, e eu vejo efetivamente uma evolução nesse aspecto, onde a gente não quer saber se é competidor ou não. Por exemplo, a gente fez um trabalho agora com a FAPESP em derrubar todos os nossos dados, mais o Sírio, mais o Einstein, de todas as informações de Covid, abrindo para pesquisa, para as pessoas poderem, enfim, descobrir alguma correlação, porque vocês veem que, enfim, cada hora fala um negócio, né? Tipo de sangue, vitamina D, é a cor do olho, a gente não sabe, essa que é a realidade. Então, abrindo os dados para que as pessoas, obviamente anonimizados, com todo tipo de segurança, mas abrindo os dados de modo que as pesquisas possam ser feitas. E esse é só um exemplo em diversas iniciativas conjuntas de antigos competidores trabalhando juntos, se unindo, divulgando suas informações, abrindo patentes, os diversos testes, né, no início. Acho que vocês acompanharam a história dos testes chineses, que a brincadeira era, nossa, descobrimos que a rainha da Inglaterra está grávida, né? Porque, enfim, tinha uma qualidade bem complicada no início, e logo todos trabalhando para ter exames mais baratos, etc., e abrindo patentes para todo mundo utilizar. Então, eu vejo essa iniciativa privada-pública bem positiva, e de uma maneira transparente para toda a sociedade. Quem quiser explorar esses dados, as vacinas vão no mesmo caminho, olhando toda a cadeia de saúde, né, que é o que a gente está vendo agora. E por quê? Porque temos todos um senso de urgência, um foco. Essa vacina, quanto mais cedo for testada e aprovada, melhor para todo o planeta, né? Então, todo mundo se esforçando e se ajudando até internacionalmente para esse tipo de solução. Está muito positivo. E muitas iniciativas também, só para complementar, de hospitais, a gente não é hospital, mas, enfim, conheço vários colegas, onde vários leitos de UTIs estavam disponibilizados para o serviço público, enquanto não construíam as campanhas, enfim, os hospitais que a gente viu de extensão, que, graças a Deus, não precisamos utilizar na sua maioria, mas que os hospitais privados também abrindo suas portas para toda a sociedade se beneficiar. É realmente
uma nova era, eu diria, desse tipo de colaboração, e, no meu entender, muito positiva. Maravilha, Luzia, perdão. E agora para o Fabiano. Fabiano, uma pergunta da Ana. Deixa eu só localizar ela aqui só um instantinho, porque sempre que eu abro o chat, ele rebaixa, ele some com a pergunta. Fabiano, o que é que as empresas de médio porte que estão correndo atrás do tempo perdido, que estão entendendo agora um processo de digitalização acelerada, o que é que essas empresas de médio porte elas podem fazer para se segurar nesse momento e planejar uma retomada? Tem muito a ver com o que o Maurício e a própria Luzia comentaram. O que acontece hoje é que a gente vive um momento que a gente não sabe como será qual será o next step. O que a gente sabe é as coisas se modificarão, tanto é que eu acho que talvez as lives de mais evidência dos últimos tempos têm sido tendências, né? O que vai acontecer. Mas, de fato, ninguém sabe ainda como vai ficar. Podem ter mudanças de comportamento que são permanentes ou que vão ter um impacto grande. Eu diria para você que as empresas de média têm observado muito a necessidade delas desenvolverem novos modelos de negócio. Tem a ver, por exemplo, com o que o Maurício comentou, sobre como você agrega dentro de uma experiência novos valores, seja pelo ecossistema ou seja através de você mesmo. E aí você passa por dois grandes fatores que as empresas de média também estão preocupadas desde pequeno, que é o seguinte. Primeiro é o fator cultural, que é saber quem está na frente. Não pode ter um na frente, tem que ter todos de mão dadas aparecendo, mostrando que elas estão digamos assim, em comum acordo por um bem maior. E esse bem maior que a gente procura, foi comentado pela Luzia, que é o seguinte: hoje a gente fala o cliente como centro. Eu ouvindo o Maurício falar e a Luzia falar, uma coisa que me fez uma reflexão agora, é algo desse momento, tá? Talvez nos próximos meses ou no próximo ano, a gente, ao invés de ter o cliente como centro, vai ser uma responsabilidade nossa como empresas privadas ter a sociedade como centro. E o indivíduo ser parte dessa sociedade, porque a gente fala muito o quanto a gente agora deixou de olhar o indivíduo como um ser que é afetado ou uma experiência dele que é melhorada, e a gente começa a refletir a responsabilidade que nós, como empresas do setor privado ou do setor público, ou misto, não importa, a gente tem para com a sociedade. Como essa sociedade vai ficar de pé no dia seguinte? Porque a gente sabe o impacto devastador que o Covid vai gerar, seja na saúde, seja na sociedade como um todo, ou no poder que essa sociedade vai ter de comprar um alimento no dia seguinte, né? O governo está ajudando, mas isso não é ad eterno, senão o país quebra, e aí quebra todo o restante. Então, eu diria assim, a gente vai ter uma mudança de gravidade para a sociedade, não para o indivíduo ou para o cliente, e, ao mesmo tempo, essa questão cultural, porque isso tudo só é possível se houver uma mudança cultural das empresas. Algumas vão ter, outras não vão ter, mas o que eu posso te dizer é, olhando pela perspectiva de sustentabilidade, a empresa de médio porte hoje, o dono, o que ele está refletindo? Como que ele pode sair do buraco que ele entrou, porque foi um buraco que todos entraram, talvez empresas maiores saiam um pouco mais, de uma maneira mais fácil, por conhecimento, e como ele pode, na realidade, enxergar oportunidades. E essas oportunidades não necessariamente são oportunidades só de ganhar dinheiro, mas são oportunidades também de ter um negócio amanhã que vai aí ter uma consequência natural, ter emprego, empregabilidade, ser mais competitivo, e isso tudo traciona a sociedade. O que nós temos hoje em discussão em alguns lados é fechar a economia ou ter a economia minimamente girando para que tenha emprego para as pessoas poderem comerem. É uma discussão muito forte e que a gente sabe que a economia tem que girar para as pessoas poderem sobreviver. Agora, as pessoas podem morrer do Covid, né, ou ter um impacto do Covid na vida delas. É uma inflexão, é um ponto de discussão que não tem certo ou errado, mas isso vai conviver com a gente até sair uma vacina, até a gente ter uma proteção mais ampla, e essa proteção está disponível para as pessoas, né? Não é só ela existir, mas ela também, as pessoas terem acesso a ela de uma maneira bem amplificada. Eu diria que a gente está no caminho certo, e eu diria que o que o empresariado de médio porte demoraria anos para pensar, ou nem pensaria, né, porque ele tem uma empresa que gera o dinheiro dele, ele está tendo que refletir e tomar uma decisão agora. Não importa se é certo ou errada, mas a decisão já estimula e já faz a empresa andar para frente, no meu ponto de vista. Maravilha. Pessoal, deixa uma pergunta baseada muito no que você falou agora no começo da resposta, Fabiano. Hoje a gente está vivendo aqui, em boa parte das cidades do Brasil, a gente está vivendo uma paralisação dos entregadores de iFood, Log, Uber Eats, enfim, os aplicativos de entrega, né, mais populares. E dentro disso, você comentou uma coisa que me chamou a atenção, justamente. Eu estou até saindo um pouquinho do nosso roteiro, porque acho que é uma pergunta importante.
a Amazon vê o cliente como o centro de tudo, e você comentou que hoje, talvez o mais importante a partir de agora, você vê a sociedade como o centro de tudo. E quando a gente fala em sociedade, a gente fala desde a pessoa que pede uma comida no aplicativo, desde o motoboy que tem que entregar essa comida, desde o cara que fica na operação atrás do computador verificando a logística disso tudo, enfim, todo o ecossistema, né, que funciona em torno disso. E hoje, infelizmente, a gente não tem esse equilíbrio, porque enquanto um está sendo beneficiado, o outro, porque pode ser o cliente que esteja pagando barato por um produto pedido por um aplicativo, você tem na outra ponta um motoboy que tem uma precarização do trabalho dele, conforme eles mesmos denunciam, né? E tanto que isso motivou a paralisação. Dentro dessa sociedade mais digitalizada, dentro dessa digitalização acelerada, e aí eu faço essa pergunta para o Fabiano, para o Maurício e para a Luzia, como é que a gente vai achar um equilíbrio? Como é que a gente acha um equilíbrio para que todo mundo, no final, seja beneficiado? Evidente que eu, como cliente, gostaria de pagar mais barato por um produto que encaixe no meu orçamento, mas evidentemente também que eu não quero que um motoboy ele ganhe R$3 para fazer uma corrida, e eu não quero que a empresa que me oferece essa facilidade, que é um aplicativo, eu não quero também que ela quebre, eu quero que ela tenha lucratividade, até para manter emprego e dois, para continuar me oferecendo um bom serviço. Como é que a gente acha esse equilíbrio dentro desse ecossistema digital, dentro dessa digitalização? Fabiano, pode começar. Maurício e Luzia, por gentileza. No meu ponto de vista, é a questão da sustentabilidade para todos os lados. É lógico que a gente vive um momento que é único, então o aumento do consumo desse tipo de serviço foi gigantesco. Muitas pessoas que tinham uma moto viraram motoboy, muitas pessoas que tiram Uber viraram o entregador de supermercado, né, pelo iFood Express, ou seja, pela Corner Shop, ou seja, pelo Supermercado Now, entre outros que tem no mercado. O que aconteceu na realidade é que eles entraram no jogo para não perder uma possível fonte de receita, mas sem saber se aquilo é equilibrado ou não, se aquilo faz bem para ele ou não financeiramente. O que está acontecendo agora é uma questão de reflexão sobre esse tipo de qualidade de trabalho. No final, a gente vive uma situação muito ímpar, que a gente tem um aumento de uma demanda, só que não tem um aumento do preço. Por quê? Porque, naturalmente, a economia ela não está muito positiva. Então, chegar nesse equilíbrio vai demorar ainda, não vai ser simples, e esse equilíbrio passa justamente para você restabelecer qual é o foco que cada empresa vai ter. Se a empresa quiser manter a margem anterior, entrou um novo serviço de entrega e o cliente não vai pagar mais por ele, você tem alguém na conta, vai ter que abrir mão de algum espaço de margem para poder pagar essa conta. Então, eu diria que a gente vai demorar um tempo ainda para chegar numa equação positiva. O serviço de motoboy não é regulamentado, então ele tem essa dificuldade também, você não tem condições mínimas de trabalho. O governo tem que interferir um pouco nisso também, para criar as condições mínimas, e naturalmente ser precificado isso. Agora, uma reflexão que a gente tem já há anos, né, até com a entrada do Uber e outros players nessa área, o ganho ele acontece sempre que a utilização dos bens duráveis, aqueles que você investe dinheiro para existir aquele serviço, eles são melhor utilizados. E o que nós percebemos hoje o cara tem o carro, ele presta serviço X horas. O cara tem a moto, ele trabalha 8 horas por dia. Essa equação, como ela é feita hoje, não para de pé. Ninguém vai pagar por ela e ninguém vai conseguir arcar com o custo dela. Existe uma reflexão, que é uma das coisas que eu tenho discutido bastante até com eles, que é o modelo de negócio deles passar por uma melhor utilização dos ativos que envolvem investimento, envolvem mais capital. Aí você pode ter uma equação que é melhor para todo mundo. Mas, novamente, no modelo atual, é muito difícil parar de pé. Eu acho que vai ter uma série de mudanças ao longo dos tempos aí, nos próximos meses, até no próximo ano. Maravilha. Maurício? Eu vou tentar só colocar alguma coisa um pouco diferente do que o Fabiano falou, porque em geral também acho que estou muito de acordo. Eu acho que realmente tem um movimento pendular e algumas coisas são inevitáveis, a gente precisa ir até um pedaço do pêndulo e depois voltar, porque não adianta você fazer muita conscientização, você falar para as pessoas, olha, usa o Uber, usa o Rappi, usa o iFood, mas olha, usa com parcimônia, porque você tem que entender. Não é um negócio, uma discussão que faz sentido. Eu acho que assim, você não pode tampar o sol com a peneira, fingir que as coisas não existem e que as expectativas dos clientes, das pessoas de maneira geral, e nesse caso da própria sociedade, não está mudando. E aí você tem meu ponto de vista, como grande empresa, você tem que atuar mais proativamente próximo à sociedade para entender esses movimentos e saber como ajudar. A gente, quando começou a fazer relação com startup,
A gente trabalhou, por exemplo, com um rapaz que ficou amigo nosso, claro, dono da startup. A gente falou, olha, como é que você vai fazer um modelo de suporte? Ah, não, você me liga aí, a hora que você tiver algum problema, você fala comigo, me manda um WhatsApp que eu resolvo o problema para você. A gente falou, cara, não pode ser assim, vamos lá, vamos colocar um pouco de estrutura aqui. Pô, a gente não está ganhando nada com isso, com o serviço dele, mas eu acho que é uma obrigação nossa de grande empresa que já passou por uma série de coisas, também contribuir para que essa startup também crie a sua própria estrutura e consiga oferecer um serviço de qualidade que seja sustentável. Então, acho que a gente tem que ter, de novo, a boa intenção, né? Você aprender, não estar longe do mercado, não fingir que o negócio não está acontecendo, não esperar que alguém bloqueie aquela iniciativa, como a gente vê acontecer em muitos casos, mas sim você estar próximo e ter um ecossistema que você consiga, inclusive, apoiar para que você consiga essa relação simbiótica e todo mundo crescer mais ou menos junto. Mas é inevitável que, em alguns casos, você não vai ter tempo de fazer isso, você vai ter um movimento pendular e que a gente vai, em alguns casos, se esborrachar na parede. É fato, e não tem muito como evitar. O ponto é você ser perseverante, resiliente e se manter próximo à sociedade e fiel aos seus valores. Maravilha. Luzia, você quer dar sua colaboração? Então, como acho que vocês já perceberam, eu sou mais otimista com a natureza humana, né? Então, se a gente olha, sei lá, as últimas coisas que a gente tem visto lá no Singularity University, onde se fala do paradigma da abundância, eu acho que a gente caminha por um capitalismo consciente, sem falar em ideologia, absolutamente não indo nessa linha, mas a gente sabe que tem uma concentração pornográfica de riqueza na mão de muito poucos. Isso absolutamente não é sustentável, enfim, não se consegue mais viver dessa maneira, seja o que a gente fez com o planeta, que agora começa a reagir. Enfim, tudo isso para dizer que eu acho que a gente está numa inflexão de mudança, onde os modelos que a gente tinha até então, os paradigmas que a gente tinha, crescimento de 2 dígitos ou crescimento infinito, etc., absolutamente não vão acontecer. A gente vai parar em outro patamar, como o Fabiano e o Maurício falaram, alguns vão cair pelo caminho, não tenho dúvida, e para isso é que a gente precisa, como sociedade, se organizar de uma maneira, porque não adianta dizer, o buraco está do outro lado. O buraco é um só. A hora que eu moro do lado de uma comunidade que está sofrendo alguma coisa e que se sente tão desprotegida ou tão ameaçada que ela não vê problema nenhum em avançar nos ativos que estão comigo, isso a gente acaba na mesma situação. Estamos todos envolvidos de alguma maneira, e a responsabilidade maior, falam que é o coisa do Homem-Aranha, né? Mas na verdade na Bíblia foi antes disso, Lucas, a quem muito foi dado, muito será exigido. Eu acho que a gente, como seres humanos, como pessoa física e como empresas, a gente sim tem uma responsabilidade, como o Maurício citou, da gente elevar o patamar, trazer pessoas, trazer empresas junto com a gente, todo mundo subindo, porque aí o paradigma da abundância vai efetivamente se concretizar. É o que eu acredito. Maravilha. Pessoal, bom, a gente está já com um tempinho um pouquinho apertado, então eu vou fazer uma última pergunta, aí eu acho que eu vou pedir, é uma análise que eu vou pedir para vocês três fazerem. Eu vou juntar duas das minhas perguntas, eu vou juntar em uma só, que é um olhar, digamos assim, nosso para futurologia. E não precisa nem ser uma futurologia para daqui a 5 anos. A gente tem que... Se é uma coisa que a pandemia nos ensinou, é que a gente tem que começar a olhar um pouco mais certas evoluções para daqui a talvez 6 meses, 1 ano. Hoje, as empresas, a partir de agora, elas vão adotar um modo mais, digamos assim, Amazon de pensar, quando a gente fala de digitalização.
elas vão começar a olhar, digamos assim, não tanto para os seus pontos físicos, para as suas partes mais físicas, para os seus negócios físicos, e olhar para o digital com mais carinho do que do que já vinha acontecendo. E o que hoje, e na relação de bens e serviços, nas relações de consumo de bens e serviços após essa crise do coronavírus, o que a gente pode achar, o que a gente pode considerar agora como, usando um termo que muita gente vem usando, o que a gente vai começar a usar como, vai considerar o novo normal? Como é que a digitalização, na verdade a pergunta é uma só, como é que a digitalização vai mudar a nossa forma de consumir, nossa forma de consumir produtos, de consumir serviços, de usar um serviço de saúde, como é o caso do Fleury, de usar uma tecnologia, no caso da Mercedes, ou de usar outros produtos e serviços nas empresas que o Fabiano ele faz essa consultoria. Como é que a gente vai passar dessa questão do coronavírus? Como é que a gente vai começar a interagir com esse tipo com esse novo mecanismo, com essa digitalização? Eu posso começar com o Fabiano, com a Luzia, Fabiano, Maurício. O que eu acho? Acho que a gente ainda não sabe nada no conceito de onde a gente vai pousar. Acho que nem nós, como consumidores individuais, a gente citou aqui, não, eu não vou querer ir na academia. Talvez eu, Luzia, não, talvez o Fabiano, sim, Maurício, dia sim, dia não. Por quê? Porque somos diferentes e temos necessidades sociais também diferentes. Uma coisa é eu todo dia aqui fazendo sozinho, outra coisa é eu ir para encontrar pessoas e cada um tem o seu jeito. Eu acho que a gente vai ter um pouco de tudo e as empresas, para mim, vão ter que, sim, não só do ponto de vista de digitalização, técnico, esse aspecto, mas ter um olhar muito, muito atento a essas mudanças e reagir rápido. Acho que a gente tem que testar, ver a hipótese, deu certo, ótimo, não deu, volta, refaz, etc. Então, de resumo, mais do que o que eu acho que vai ser, ou como os consumidores vão se comportar, e obviamente a gente tem hipóteses sobre isso, eu acho que a arte vai ser a gente ter uma hipótese, a gente testar e a gente pivotar se o negócio não der certo. Acho que a gente vai virar uma grande startup nesse conceito de ficar pivotando, porque o consumidor também ainda não pousou em alguma situação, se é que vai pousar. Porque dizem, né? Agora é o Covid. Hoje mesmo eu estava falando isso hoje de manhã. A gente se abriu para uma situação que a gente até então, acho que nenhum de nós chegou a imaginar, exceto Bill Gates. Vai vir o Covid-2, o XPTO-30, vão acontecer outras situações semelhantes. Então, nisso sobrevive quem mais se adapta, segundo o nosso amigo Darwin, e eu acredito nisso. E a rapidez vai ser um diferencial no meu ponto de vista. Maravilha. Fabiano? Como foi comentado pela Luzia, a única constante é a mudança nos dias de hoje, né? Não importa se é a mudança pelo lado dos negócios, se é uma crise, se é um Covid 1, 2, 3, ou 5, ou 10. A única coisa é que nós, como espírito, quem vive nesse momento, sabe que tudo pode acontecer. A gente não tem mais essa dúvida. Então, a pergunta é, como nós estamos preparados para que aquilo aconteça? Através de cultura, educação, acesso. Eu diria que isso é irreversível. Esse caminho de adotar canais digitais, ou métodos digitais, ou uma cultura agile, ou a questão da adaptabilidade dentro da cultura do dia a dia nosso, é algo que não tem como retornar atrás. A questão sobre tendências, uma coisa que eu estava conversando outro dia numa empresa, no conselho da empresa especificamente, a semana passada, o que mais deu certo no mundo quando você fala de casos de sucesso? É tudo aquilo que reduz o consumo de tempo. Se você pega um Facebook, uma Amazon, o Fleury, com todos os apps, uma Sul América, um Porto Seguro, o showroom digital que o Maurício foi desenvolvido em 3 semanas, tudo isso reduz tempo. E eu diria que no mundo que a gente vive hoje, de abundância, como diz o próprio livro do Peter Diamandis, ou Bold, né, que é o outro livro também, tempo é o bem que a gente tem de maior valor hoje em dia para todos. Eu vou te falar, eu demorava 1 hora para chegar no escritório, 1h30 para voltar. Eu não tenho essas 2 horas e meia na minha vida mais. E eu converti isso em estudo, autoaprendizado. Muita gente tem feito isso, né? O quanto de autoaprendizado as pessoas têm feito. Outro dia saiu uma pesquisa, 72% das pessoas estão fazendo melhorias de conhecimento, porque agora tem mais tempo do que antes.
Então, essa questão de tempo, isso é irreversível, seja pelo home work, home office, seja como se deu o deslocamento, que em São Paulo é algo muito penoso. E essa cultura, na realidade, ela vai fazer as pessoas refletirem sobre aquilo que realmente trazem valor para elas. E, novamente, tempo é algo que tem um valor muito singular na vida de qualquer um. Então, assim, essa situação que a gente viveu ressaltou e acelerou esse ponto. As empresas que não tinham crença no home office passaram a ter. Os executivos que enxergavam isso como uma coisa absurda entenderam que as pessoas trabalham mais, não trabalham menos em casa. Na grande maioria, elas produzem tanto quanto estarem no escritório. Então, quer dizer, não existe uma penalidade para a empresa, né, que paga o salário e enxergava que a pessoa poderia não trabalhar, muito pelo contrário. A responsabilidade do profissional se torna até maior, porque ele não está na frente do chefe ou perto da estrutura da empresa. Então, eu acredito muito que a gente não sabe o que vai acontecer, mas essa questão cultural e a questão que tudo aquilo que racionaliza tempo, e aí tem a ver com o digital nas empresas, por canal, por referência, por alcance, por volumetria, é perene no tempo, vai permanecer. A questão é como. E o como não existe um caminho só, existem vários, e é aquela questão do dia a dia, a gente vê o que dá certo, testar as hipóteses, a gente não sabe quais, mas vão ter milhões, e aquelas que se melhor se adequar a cada segmento que cada um pertence, é aquela que vai ser mais, digamos assim, mais duradoura dentro de cada empresa. Legal. Maurício? Pronto. Eu vou só fechar o meu raciocínio sequestrando um pouquinho da ideia de cada um e voltando lá na primeira pergunta que foi a do propósito, né? Eu acho que cada empresa vai ter seu propósito, cada uma tem o seu momento, cada uma tem a sua forma, todo o seu legado, o heritage, né? Você tem tudo aquilo que te trouxe até onde você chegou e você vai ter aonde você quer dar o próximo passo, onde você quer chegar. Então, eu acho que é importante você ter um propósito, eu acho que é importante esse propósito ser derivado e aliado em valores que a empresa quer ter, e aí vou pegar alguns autores também, o Richard Barrett, que é a organização baseada em valores, e o próprio Simon Sinek, com o Comece pelo Porquê, né, do Golden Circle, e você saber o porquê e para quem você quer fazer o que você faz todo dia, e aí quais são os valores que norteiam isso, porque o seu funcionário ele vai trabalhar engajado, etc., se os valores dele estiverem alinhados com os valores da organização, se esse propósito estiver alinhado. E aí o que é muito importante é que a liderança, principalmente, porque só ela consegue fazer isso, ela tem que ter o comportamento alinhado com esses valores. Porque se você tiver o comportamento desalinhado com os valores, aí você não tem a mudança cultural. Porque aí, na verdade, você não está sendo honesto, você não está gerando confiança, porque você está tendo um discurso vazio, que não inspira ninguém e que você não vai conseguir nem fazer a diferença na sociedade para o seu cliente, nem para o seu próprio funcionário. Então, acho que cada um tem que entender o seu propósito, o seu porquê e o seu para quem. E aí você tem que ter o seu set de valores e agir de acordo com esse set de valores. Aí você efetivamente vai conseguir fazer a mudança. Não é importante você copiar o modelo da Amazon, você copiar o modelo da Microsoft. Você tem que achar o seu modelo, que é o seu modelo baseado no seu interesse genuíno de resolver o problema de alguém, de ajudar a sociedade. Então, eu só queria fazer esse vínculo de volta, de fechar com o propósito, porque eu acho que esse é um pilar fundamental de propósito e valores para gerar confiança e aí sim um engajamento. Perfeito. Maravilha. Bom, acho que, pessoal, daqui da minha parte, o papo foi incrível, foi muito bom. Maurício, Fabiano, Luzia, muitíssimo obrigado pela participação. Foi muito legal. Espero que a gente volte a ter outros papos do gênero, mas em cenários, digamos assim, um pouquinho mais amigáveis, né? De repente um papo ao vivo, talvez seria até melhor. Bom, e aí acho que daqui eu repasso aqui pro pessoal da FutureCon. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. E estamos aqui à disposição para o que vocês precisarem. Vamos conversar, vamos debater mais sobre esse assunto, que é um assunto muito legal, muito fascinante. Obrigado. Obrigada a todos. Obrigado, Maurício e Fabiano. Muito prazer. Obrigada, Maurício e Fabiano. Nós que agradecemos.
Nós que agradecemos a você, Rui, aos painelistas. Muito obrigado por esse debate incrível. E a você que nos prestigiou também, o nosso muito obrigado. Nosso conteúdo do ForCorp, ele continua a partir das 18 horas, onde nós discutiremos o papel da liderança em cenários radicalmente incertos. Andréa Salgueiro, da Ripple, Juliana Azevedo, da Procter & Gamble e Gustavo Estrela, da CPFL, estarão aguardando por você aqui às 18 horas. Então, nos veremos em breve.